Então, antes de mais, bom dia a todos. Já tinha dado, mas dou outra vez, também quem nos vai ver depois. Hoje a palavra, como tínhamos visto, era os valentes de Jesus, não é? Neste caso também os valentes de Davi, que é uma palavra. Eles eram 3 e acho interessante hoje, estamos pouco daqui, se calhar esta palavra realmente não é para todos, é para aqueles que têm que ouvir e vamos já entender porquê. São 3 os valentes e eram poucos no meio de muitos. Mas antes de começarmos a ver a palavra, vamos fazer uma oração. Deus seja louvado. Buscamos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, queremos-te agradecer, Pai, esta reunião online que estamos a ter. Queremos-te agradecer por este dia e todas as bênçãos que tens feito e nos dado. Queremos-te pedir, Senhor, que abençoes as nossas casas, aqueles que estão aqui, os que não apareceram, que além de abençoar, Senhor, que nos possas dar entendimento, ouvir, entender e praticar a tua palavra. Dá-nos um bom dia, dá-nos um bom estudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então começar. Ora bem, a leitura é aqui em 2 Samuel 23, de 8 a 12. E eu vou passar à leitura, então. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. José-Basset, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que só pusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. E este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. E este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Ora bem, irmãos, como eu vos disse, estes eram os 3 valentes de Davi. 3 homens, pelos seus feitos, ficaram com os seus nomes escritos na Escritura Sagrada. Não há relatos muito profundos deles, mas como guerreiros, eles tiveram, tanto em Samuel como em Crónicas, os seus nomes escritos na palavra. E nós, conforme eu digo muitas vezes aqui nos estudos que fazemos, no Velho Testamento temos que ver paralelos com o Novo Testamento, porque a leitura do Velho Testamento, para nós, como cristãos atualmente, tem que ser uma leitura espiritual. E temos vários paralelismos espirituais que devemos analisar em conjunto com o Novo Testamento. Davi, por exemplo, em alguns aspectos, tipifica o Senhor Jesus. Como? Principalmente enquanto rei perseguido e ainda não reconhecido por Israel. Davi foi perseguido e não reconhecido por Israel. Isso é algo que tipifica o Senhor Jesus. A história do Senhor Jesus é tipificada em Davi. Tendo este pano de fundo em mente, vamos observar aqueles que seguiram Davi enquanto ninguém o reconhecia ainda como o rei de Israel, recebendo grande crédito por isso, não é? Aqueles que seguiam Davi, sem que Davi fosse reconhecido ainda como rei, receberam muito crédito futuro por isso. Mas foram perseguidos primeiro por Saul,
pelo próprio, inicialmente pela família, depois por Saul, enfim, foram sempre perseguidos só porque acreditaram no que Davi estava a fazer. Não tinham crédito na altura, tiveram posteriormente. Então vamos ser ensinados sobre o grande proveito que é servir ao Senhor Jesus hoje, enquanto o seu reino ainda está oculto. Temos um reino de Jesus oculto e a glória dele ainda não foi manifestada no seu reino, que vai ser aqui. Ainda assim, nós seguimos o Senhor Jesus. Então, estes valentes de Davi, acontecia a mesma coisa. Um ponto-chave na nossa meditação é como obter a preeminência na estimativa do Senhor, tomando por base esses valentes. Os primeiros 3. Eram 3 só. Se pensarmos que a Bíblia foi escrita em fundamentos espirituais, podemos tentar buscar os fundamentos escondidos na história destes homens e tentar passar para a nossa vida como guerreiros de Cristo. E, quem sabe, ser um dos valentes de Jesus. Primeiro, antes de vermos a palavra profunda, há uma parte que eu gostava aqui de expor, porque o cético gosta muito de criticar, então há quem diga que temos uma contradição nesta passagem. E antes de avançarmos então para a lição espiritual, vamos ver. Em Crónicas é-nos dito o seguinte sobre as mesmas pessoas. E este é o número dos poderosos que Davi tinha. Jazobeão, a comunita, chefe dos capitães, que brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Ora bem, vamos partir do princípio que José Basset é o mesmo Jazobeão. Jazobeão é um diminutivo de José Basset, como José e Zé. Vamos ver a coisa assim, é o mesmo. Os incrédulos, muitas vezes, não é, dizem logo, há aqui uma contradição, porque não tem 800, matou 800 e no outro tem 300. E também há a questão que dizem que os feriu de uma vez. Ora bem, essa é mais simples, que os feriu de uma vez não quer dizer que foi num único golpe, obviamente, mas sim numa batalha, não é? Numa batalha aconteceu que Jazobeão feriu muitos, não é? Muitos. Mas quantos? Depois vemos que em Samuel falam em 800 e em Crónicas, como vemos aí, 300 com a lança. Ora bem, nós vemos que em Samuel não é referida à arma. Há algumas versões bíblicas, abusivamente na tradução, colocam que foi com lança, mas, por exemplo, a Almeida, que é mais conceituada, não põe. Então, também os manuscritos mais antigos, e são manuscritos já muito antigos, não têm a arma. E até uma passagem que está um bocado difícil de ler. Tanto que na Septuaginta também não referem lança nenhuma, que é uma versão depois que foi feita para a tradução para o grego, antes mesmo de Jesus nascer. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Algumas versões especulam que foi a lança, mas estão a fazer mal. Porque num lugar temos 800 e no outro temos 300. E o que é que pode ter acontecido aqui? Jazobeão, numa batalha, numa guerra específica, mata 300 com lança, mas caem 800 pela sua intervenção. Pode ter sido com outras armas, pode ter sido por ele ter sido chefe dos capitães e ter dado ordem de destruição a todo o exército inimigo e com isso terem caído 800. Enfim, há muitas explicações que podem ser aqui. Nunca podemos ver aqui uma contradição porque não temos a mesma coisa escrita. Temos que num a própria lança matou 300 e noutro temos que matou 800. Ora, quando estas disparidades acontecem, geralmente o que a palavra de Deus quer nos fazer é chamar a atenção para realidades mais profundas e espirituais que estão por trás disto. Primeiro, quando temos passagens paralelas, isso já é um sinal
que é para estudar melhor a passagem, não é uma passagem única. E existe alguma diferente informação, geralmente a informação é complementar e quer que nós investiguemos mais a fundo. E é exatamente isso que acontece aqui. Então, vamos passar agora para a parte mais importante, mas que fique claro, nunca ninguém pode ver aqui uma contradição, porque em Samuel não nos fala na arma, e na outra fala que com a sua lança matou 300, mas nessa batalha matou 800. Não sabemos o que aconteceu, mas não terá sido contradição. Foi 300 com lança, 800 caíram por ele ou a seu mando. Ok? Pronto. Avancemos para o significado espiritual. Ora, então, o significado espiritual dos valentes de Davi, como já dissemos, apontam para como atualmente devem ser os valentes de Jesus. Mas que ao invés de uma guerra física, estamos a tratar de uma guerra espiritual. Ok? Então é isso que a gente tem que transpor, as informações que estão na guerra física dos valentes de Davi para a nossa vida. E eles são poucos. Hein? A própria Escritura nos diz, quem lê estas passagens, que como estes, que havia muitos que eram muito bons, mas como estes, não havia ninguém. Estes eram os top. Então vamos analisar os top e ver se conseguimos nos aproximar. Ora bem, vamos primeiro então ao José Basset. Primeira informação que temos sempre que analisar mais a fundo nas mensagens ocultas da Bíblia. Já vimos várias vezes aqui. Primeiro, o nome deles. O nome. Ora bem, o nome de José é uma variante do nome José. José significa alguém que acrescenta alguma coisa. E o nome Basset, no hebraico, significa apaziguador. Mas então perguntamos logo aqui, como é que um guerreiro que destruía tudo à sua frente, não é? Levava tudo à sua frente, pode ser alguém que acrescenta a paz? Parece uma contradição aqui, não é? Porque temos aqui alguém de faca nos dentes e espada em punho e é alguém que acrescenta a paz. Mas a gente sabe que na guerra espiritual, e temos que ir à guerra espiritual, e é isso que Jesus nos quer mostrar aqui, a interpretação espiritual, nós sabemos que a verdadeira paz não é a paz do mundo. Não há paz neste mundo espiritual. Jesus e Deus estão em guerra com este mundo desde que este mundo foi criado, que este mundo pertence a Satanás. Então, neste momento, Deus trava uma guerra espiritual contra as potestades que governam este mundo. E o José Basset, que lutava ao lado de Davi, era alguém que acrescentava a paz. Porquê? Porque ele estava a travar uma guerra santa. Esse homem estava a travar uma guerra santa. Então, o que é que Jesus diz? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, não é a paz que eu vos dou. Essa paz dos povos estarem em paz neste mundo é uma paz muito superficial, que a qualquer minuto, para manter os poderosos no seu trono, armam guerras, dividir para governar. Isto não é paz. Isto é uma paz do mundo. Mas o José Basset e os guerreiros de Cristo têm que trazer a paz de Cristo. Ou seja, nós não podemos estar em paz com o mundo. Não podemos estar em paz com o mundo. Nunca, como guerreiros de Cristo, podemos estar em paz com este mundo. Então, José Basset não estava em paz com o mundo e nós também não podemos estar. Esta é a primeira coisa que o nome nos mostra. E já é muito profundo e já não é para todos. E eu acho interessante aqui, estamos tão poucos hoje, porque se calhar esta mensagem também não é para todos. É para aqueles que querem. Depois, outra coisa que nos mostra aqui. Onde é que estava a contradição que vimos ao bocado, que eles dizem? Na lança. A suposta contradição era a lança. Qual é o significado espiritual de uma lança na Bíblia? A lança, como instrumento, vemos em várias passagens que a lança serve como instrumento do julgamento de Deus. Representa a autoridade do guerreiro. Isso nos mostra que o valente de Jesus
deve pregar com autoridade e sem medo neste mundo ímpio. Algo que, infelizmente, hoje faz falta aos cristãos. O cristão, hoje em dia, é um morninho, é um santinho que anda por aí, é alguém que... Esta é que é a realidade do cristão. O cristão não vai, não quer se impor, não quer falar. Não, irmãos. Há que pegar na lança da autoridade de Deus e dar-lhes com o Evangelho. Não querem ouvir? Tomai lá na mesma. E descair. Ou acordam ou levam com a lança. Isto é assim. Este é um guerreiro de Davi. A nossa autoridade provém da verdade absoluta que é a palavra de Deus e deve ser exercida com toda a força e coragem, pois isso, como vemos aqui, é altamente valorado por Jesus e por Deus. Somos chatos a pregar a palavra, não é? Somos chatos, dizem que somos chatinhos, não é? Mas o que é que diz Jesus no Novo Testamento? Todo aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus sobrinhos, seus amigos, não pode ser digno de ser meu discípulo. Queremos ser discípulos do Senhor? Peguem na lança e toma lá. Lá vai disto. Mesmo assim. Estou-me a rir, mas é o que está escrito, irmãos. O José Bassett levava tudo à frente. Ah, grande José Bassett. Vamos ver o próximo. Este era o maior. O José Bassett era o chefe dos capitães. O gajo pegava na lança e pimba. Ok? Vamos ao segundo. Eleazar. O que é que significa Eleazar? Significa Deus socorreu, Deus ajudou. Então a coisa que vemos logo aqui é que quem seguir o seu exemplo de Eleazar também vai ser ajudado pelo Senhor. Vemos aqui um homem que, apesar da fuga dos outros israelitas, vimos que os outros israelitas estavam com ele na batalha, fugiram todos. Viram que os outros eram mais, siga, vamos embora. Mas o Eleazar manteve-se firme. Ficou lá, foram todos embora, ele ficou lá. Diz a Escritura que, devido a uma cãibra na sua mão, não soltou a espada até ao fim do combate. E o que é que representa a espada na Bíblia, irmãos? Hebreus 4:12. A palavra de Deus. Eleazar não soltou a espada. O que é que o guerreiro valente Jesus não pode fazer? Soltar a Bíblia, irmãos. É dar-lhes com a Bíblia em cima. E não estou a falar literalmente. Peipa, senão tínhamos de comprar uma das grandes. Não. Estou a falar em dar a palavra de Deus. Temos que lhes dar a palavrinha de Deus, bem dada. E não soltar. Até nos dar uma cãibra. Ou outro o Eleazar deu-lhe uma cãibra que ele nem conseguia abrir os dedos. Mas não saía a espada e ele foi até ao fim. E não fugiu. Irmãos, Deus, reparem bem, o Sansão era um homem com uma força descomunal. Era uma coisa, eu já vi estudos que fazem o relato bíblico, que veem o que Sansão fez e as capacidades físicas que ele tinha. Era uma coisa descomunal. Estamos a falar tipo de um autêntico Hulk dos comic books. Então, quando Deus quer, dá essa força a um guerreiro. E dava a estes três. E porquê? Por causa da sua atitude. Ele dava a estes três essa força. O Eleazar dava-lhe uma queimbra na mão, mas ele, estou com dorzinha na mão. Não, vou-lhes bater com mais força. E era assim. O guerreiro de Davi tem a espada, a espada da verdade espiritual, que é a Bíblia. E tem que lhes bater com forcinha. Porque é isso que mexe no espírito deles. É isso que entra por eles adentro. É isso que os bons vai os converter e aos maus vai os derrotar. Isto é o exemplo de Eleazar. Devemos usar a Escritura Sagrada sem cessar. Vamos passar para o terceiro e último valente de Davi. Samá. O que é que significa Samá?
significa ouvir, escutar. Ela é frequente, esta palavra é utilizada sempre em passagens que se mostram prestar atenção, obedecer, dar ouvidos a Deus. Então, nesse contexto do seu nome, de alguém que ouve, alguém que presta atenção aos mandamentos de Deus e age de acordo com a vontade de Deus. O valente de Davi, para ter estas características, tem que agir de acordo com a vontade de Deus. Tem que seguir os passos da santificação. Porque senão não vai conseguir o Espírito Santo. Não é que não consiga, mas não dá certo o Espírito Santo dar este poder a um valente de Jesus. A santificação, os passos de ouvir, escutar, entender e praticar a palavra de Deus são necessários. Ok? Vamos ver o exemplo de Samá. Samá foi alguém que, apesar da força do inimigo, ele não cedeu na disposição de ceder um pedaço de terra com lentilhas. O que é que isto significa, irmãos? Que é um pedaço? O que é que isto significa? Qual é o significado espiritual disto? Um pedaço de terra, um significado, em algumas passagens, campo, é algo que é importante para nós, que Deus nos deu. O que é que nós vemos assim claro como Deus nos dá? Que vemos que são coisas que Deus dá ao homem como algo importante na batalha espiritual. A família, por exemplo. Quantos não são aqueles que deixam cair a família às primeiras adversidades? Que a família não é importante, que não lutam pela família. O ministério, por exemplo, um ministério. Vamos ver aqui. Jimmy, tu és o audio-sono videoplasta. O Senhor deu-te um ministério músico. Isso é importante para ti, não é, Jimmy? Podes abanar a cabeça, Senhor. É importante. Tu sentes que é importante. O Senhor foi-te buscar ao mundo e numa semana pôs-te num ministério, mano. Tu deves altamente valorizar isso. E não olhar para trás. Porque o Senhor vai-te honrar no futuro como honrou os valentes de Davi. Ele vai honrar os valentes de Jesus. Que de um dia no mundo, no outro dia na igreja, teve um ministério. E isso foi importante para ele. E essa pessoa lutou por esse ministério. Isso é o pedaço de terra, o campo de lentilhas. Para os outros, a gente olha, são um campo de lentilhas. Não era mais fácil ir buscar reforços? Se calhar era. Mas o Samá disse, não, este campo de lentilhas é meu. É meu. Eu não vou ceder nem um palmo. E ficou lá. E o que é que Deus lhe fez? Força de sanção e ele levou tudo à frente. Pronto. É assim. Então, Jesus também diz, quem mete a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então, tudo que estamos a ver aqui, Jesus também diz. Jesus também diz. Então, vejam bem. Deus não aprecia quem olha para trás e abandona sem lutar as coisas que ele ofereceu. O valente Jesus nunca deve desistir ou abandonar o que tem de valioso no Senhor. Quantas vezes Satanás me tentou tirar este ministério? Me tirou a mim a falar. Tipo, as pessoas nunca te vão ver como pastor porque tu não fizeste o cursinho de pastor. Tu não tens credibilidade. As pessoas não querem te ouvir. Tu és isto, tu és aquilo. Eras isto, eras aquilo. Mas ao mesmo tempo eu ouvi o Espírito Santo no meu coração. Não, isto foi o Senhor que me levantou. Eu não vou desistir deste campo de lentilhas. Uma vez está aqui alguém que se virou para mim e disse, José, nem que venha um ou que venha dois, nunca desistas disto. Eu sei que foi o Espírito Santo a falar para ele. Chama-se Silberto Flor, está aí. O Espírito Santo utilizou numa altura que eu fraquejei. Então, ao estudar esta palavra, eu percebi que o ministério do campo de lentilhas, que para muitos não tem valor e é pequeno, estamos aqui poucos hoje, mas para Deus tem muito valor, irmãos. E quem está aqui é porque Deus sabe que pode vir a ser um valente de Jesus. Um valente de Jesus.
Não é para todos. Foram só 3. Muitos eram do exército de Davi. Muitos. Até o Benaia, comandante da guarda. Joabe, capitão do exército. Mas não eram os 3 valentes de Davi. Esses 3 eram assim como a gente viu aqui. Para concluir, vamos então ver as qualidades dos valentes de Davi e as correspondentes qualidades espirituais que devem ter os valentes de Jesus. Eles eram poucos, mas bons. E como vimos, o valente de Jesus deve ser corajoso, foi o que vimos, não é? Sem medo de nada. Sabe usar a autoridade que lhe é conferida. Ele lê, estuda e usa a palavra de Deus com autoridade e sem cessar, a mão que fica presa e a lança, a autoridade da lança, a espada presa na mão, sem cessar. Não desiste e luta até ao fim porque Deus lhe conferiu, independentemente das circunstâncias. Temos a família toda contra nós, temos os amigos todos contra nós, temos o mundo todo contra nós, não interessa, vamos embora até ao fim. Os valentes de Jesus pretendem agradar ao seu rei. Lembram-se de 3 que foram buscar a água para Davi, que ele tinha sede e quis uma água especial. E eles eram estes 3. E eles foram buscar a água para o rei, só para lhe agradar, só para lhe agradar. O rei até disse, não faz, eu nem queria que fizessem isso, arriscaram a vida, ele nem a água bebeu. Mas eles foram só para lhe agradar. Que atitude, irmãos. Os valentes de Jesus fazem isto para agradar ao rei. Não é para mim. Eu quero lá saber do meu ministério, entre aspas, para mim. Acham que é para mim? Não. É para Jesus. É isso que me quero fazer, agradar ao rei. Ao rei. Por isso eu não vou desistir do campo de lentilha. Enquanto Deus me der força para isso, como deu aos outros, também não vou. Os valentes de Jesus têm que agradar ao seu rei, querem agradar ao seu rei e devem mostrar essas características. Será que você é ou quer se tornar um de poucos? Irmãos, esta palavra termina aqui a exposição. Isto nem em igrejas me parece que seja muito pregado. Porque a pergunta que deve-se fazer no fim é: você é ou quer se tornar um valente de Jesus? Se quer, está aí as características que ele aprecia. Essas são as características. E essas características existem e só existem quando a gente quer agradar a Jesus. Quando a gente quer agradar ao rei, elas vêm naturalmente. Quando queremos agradar a nós próprios e ao nosso conforto, aí elas não aparecem. Então, esta é a pergunta que eu termino fazendo. E acho que quem está aqui já tem maturidade para entender esta palavra. E eu, acima de tudo, eu vejo aqui, as pessoas que vejo aqui são pessoas interessadas na palavra. São pessoas que realmente a prioridade delas e o campo de lentilhas tem-se mostrado a ver e a procurar a palavra. Então, por que não ser um valente de Jesus? Quando ele chegar, ele vai honrar essas pessoas. Vamos tentar. Vamos fazer por onde e seguir o exemplo dos valentes de Davi. E Jesus lhes disse: portanto, todo o mestre da lei bem esclarecido quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém. Hoje tiramos coisas velhas do Velho Testamento, mas que Jesus ratificou todas no Novo. E características importantes e que podem fazer a diferença na nossa vida. Queremos ser um valente de Jesus? Se quiserem, está aí. Sigam esse exemplo. E vamos acrescentar a paz no meio da guerra. Espero que tenham entendido e gostado. São estas, antes de vocês entrarem no avião, aí grande Jimmy e Marília. Estamos juntos. O frio parece ser muito.
André, não estou a ver a cara, mas um abraço para ele, grande Gilberto. E aí os meus filhos hoje, meu